Chamamos agora o senhor Vitor Tavernari da Politec para a sua apresentação no painel Novas tecnologias e lançamentos em estruturas FV, tendências e atual cenário na visão dos fabricantes. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Vitor Tavernari da Politec. Estou aqui para apresentar uma palestra sobre estruturas. Estou muito feliz aqui de poder participar do Fórum GD Online, uma edição especial. Bom, vamos lá. Bom, a Politec tem mais de 35 anos de história fabricando estruturas metálicas. Fabricamos desde torres de telecomunicação, formas, andames de escoramento para a construção civil, caçambas de agroindústria e, recentemente, painéis solares, estruturas para painéis solares em energia. Bom, a Politec se especializou aí em fabricação de estruturas para a fixação em solo. Tá? A gente fabrica desde estruturas fixas com seguidor solar ou carport. São estruturas aí principalmente voltadas para a simplicidade, versatilidade e durabilidade. E toda a fabricação e desenvolvimento são nacionais. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a principal dúvida que apareciam dos clientes, que era a viabilidade do tracker. O tracker, ele aumenta o desempenho fazendo o segmento do solo. E o ganho dele em relação à estrutura fixa vai depender aí de diversas características. Então, a Politec realizou um estudo com parceria FAPESP. Esse estudo já faz mais de 3 anos, então a gente tem um histórico muito grande aí de informações do desempenho do tracker comparado com a estrutura fixa. Falando um pouquinho sobre os tipos de tracker que existe basicamente aí duas categorias principais de tracker, o tracker de um eixo e o tracker de 2 eixos. O tracker de um eixo pode ser subdividido em um eixo horizontal, um eixo inclinado ou um eixo vertical, e o 2 eixos em 2 eixos polar e azimutal. O tracker que mais se aplica ao Brasil é o de um eixo horizontal e, em alguns casos, o de um eixo inclinado. O de um eixo inclinado ele pode ser aplicado em latitudes mais ao sul, para maximizar o ganho devido à inclinação que o Sol realiza nessas regiões. Baseado nos estudos que a Politec realizou, a gente também desenvolveu um software de simulação simplificado. Dentre as características que esse software permite, são dados de entrada aí desde radiação, temperatura, características elétricas dos painéis, parâmetros geométricos da estrutura, e com o objetivo de gerar os fatores de capacidade, as perdas, a produção anual e a curva de produção horária, e permitir, de certa forma, fazer uma comparação real entre a estrutura fixa e o seguidor solar. Bom, para ter uma base de comparação, esse software também permitiu a gente analisar muito bem a estrutura fixa e analisar quando que tem perdas e em que condições que tem perdas na estrutura fixa. As principais perdas que podem ter numa estrutura fixa está associada basicamente à inclinação do ângulo da estrutura e o pitch, que é a distância entre os pilares da estrutura. Aqui se tem 2 gráficos, né? Gráficos da posição do Sol ao longo do dia. Aí vocês veem o ângulo vertical, que é a elevação, e o ângulo lateral, que é o azimute. Então, a parte mais alta do gráfico, vou mostrar aqui. A parte aqui que está mais acima é a curva o caminho do Sol percorrido num dia de verão, e aqui, mais abaixo, é o caminho percorrido num dia de inverno.
Então, nos dias de inverno, no início do dia e no final do dia, você tem sombras que ocorrem nesse período. E mudando a distância de 6 para 8 metros, vocês podem observar que quanto menor a distância, maior as perdas. Isso ocorre também dependendo da latitude. Então, nesse caso aqui, foi escolhida uma latitude muito ao sul e uma inclinação de 20 graus. Para analisar isso para diversas temperaturas, eu vou mostrar aqui. Para analisar as perdas em diversas latitudes, em diversas condições, a gente também realizou esse estudo aqui para a latitude de 10 graus e de 20 graus. Então, se você fosse instalar uma estrutura na latitude de 20 graus, com 7 metros de entre-eixo, o ângulo que daria a menor perda tende a ser o ângulo próximo da latitude, que é um ângulo aqui de 17 a 20 graus, com uma perda mínima aí de 0,2%. Porém, se você fosse nessa mesma latitude fazer um afastamento de pitch de apenas 5 metros, o ângulo de 20 graus traria uma perda muito grande, talvez até acima de 6%. Então, nesse caso, a gente indica reduzir um pouco o ângulo para em torno de 10 graus, que seria o ângulo que daria a menor perda, em torno de 2%. Isso depende também de qual a latitude do local. Quanto menor a latitude, menor a influência desse efeito de sombra. Então, no ângulo de 10 graus, a inclinação ideal da estrutura tende a ser próxima de 10 graus, independente do pitch. Então, esse estudo serviu também de base de comparação para a gente comparar o tracker com a estrutura fixa, considerando todas as perdas que essa solução tem. Da mesma forma, o seguidor também tem o seu desempenho alterado em função do pitch. Não só em função do pitch, mas também em função do ângulo máximo. Por exemplo, uma estrutura com pitch de 6 metros num seguidor de um painel tem um ganho próximo que é em torno de uns 3 ou 4% acima, se a gente tiver uma solução com um pitch de 4,5 metros. Então, aumentando o pitch, você consegue aumentar o ganho do seguidor solar. É óbvio que isso traz um custo financeiro maior, por um uso maior de solo, entre outras coisas, né? E também o aumento do ângulo de rastreamento, de 45 para 60 graus, pode trazer um ganho, porém menor, de 1%. Entretanto, sempre quando você aumenta o ângulo, isso tende a aumentar muito os custos do tracker. Então, a solução da Polytec hoje é um tracker de 45 graus, que a gente acredita que é o que traz o melhor custo-benefício. A Polytec, durante esse estudo, realizou ensaios com 3 usinas, com características idênticas, porém uma instalada numa estrutura fixa, a outra no seguidor horizontal e a outra no seguidor inclinado. Todos esses dados são de acesso público, a medição foi feita por 3 anos e no final da apresentação eu vou deixar o acesso para vocês verem os resultados. Aqui tem um resumo de um dos anos de medição, tanto para a medição quanto para a simulação. E a gente conseguiu aí comparar o desempenho das 3 soluções, do fixo inclinado, do tracker horizontal e do tracker inclinado. Nesse local que foi feita a instalação, que é São Paulo, o ganho do tracker chegou a dar 17% com o tracker horizontal e quase em torno de 23% com o tracker inclinado. Então, o tracker inclinado gera mais, principalmente nas regiões mais ao sul, como é o caso aqui. Baseado nesse estudo, que a gente fez a comparação entre o software que a gente desenvolveu e a pesquisa que a gente fez, a gente conseguiu calibrar, de certa forma, o software e aplicar ele ao longo do Brasil inteiro. Como base de comparação, a gente fez essa simulação para a estrutura fixa
Tá? A estrutura fixa gera mais, basicamente, aonde você tem mais irradiação direta, mais irradiação global direta, e então os pontos mais vermelhos aqui são principalmente os pontos de maior irradiação solar. Tá? E os pontinhos verdes aqui são os pontos onde a estrutura fixa gera menos. Baseado nesse estudo, a gente também fez um estudo para o seguidor solar, e o seguidor solar, a gente fez uma comparação do ganho do seguidor solar em relação à estrutura fixa. Então, baseado nos dados da estrutura fixa, a gente consegue calcular o quanto o seguidor solar gera mais em função do local. Então, nas regiões mais ao sul do Brasil, onde você tem pouca irradiação direta, o seguidor solar traz um ganho adicional em relação à estrutura fixa de 12%. Em outras regiões, como no Nordeste, ele pode trazer um ganho de até 28%. Tá? Então, basicamente, isso é função da irradiação direta, porque o seguidor solar gera mais, basicamente, quando tem sol incidindo diretamente na placa, ao invés de, por exemplo, em dias nublados, quando o seguidor solar pode, em dias nublados, ter o mesmo desempenho de uma estrutura fixa. Então, em locais onde você tem uma irradiação com muitos dias nublados, o seguidor solar tende a ter um desempenho menor, e locais onde tem basicamente poucas nuvens, o ganho do tracker tende a ser um ganho maior. Aí vem a pergunta se esse ganho do tracker é financeiramente vantajoso. Isso vai depender basicamente dos custos da solução, do custo do próprio tracker. E aqui a gente fez uma simulação baseada em alguns parâmetros de custo do mercado e do custo do tracker também. O tracker tende a custar em torno de 10% a mais que uma solução no CAPEX, né, que uma solução com estrutura fixa. Porém, quando comparado apenas à estrutura, o custo do seguidor horizontal chega a ser o dobro do custo de uma estrutura fixa. Só que como a estrutura fixa representa em torno de 10% da solução, o ganho, o aumento de custo chega a ser em torno de 10%. Então, nos locais onde a irradiação é muito boa, o ganho do tracker é financeiramente vantajoso, principalmente os pontos vermelhos que a gente está observando aqui. Nos pontos azuis, onde o resultado aqui é menos 8%, o ganho do tracker é negativo, ou seja, nesses locais compensaria colocar uma estrutura fixa, que traria um ganho financeiro maior do que o tracker. Então, o tracker a viabilidade econômica dele depende de diversos fatores, entre eles, principalmente, a radiação solar do local. Outras perguntas que são comuns também no mercado, a gente vai falar aqui, que são o custo de operação do seguidor, a questão de dimensionamento para carga de vento, para corrosão, o dimensionamento de estruturas e os tipos de fixação no solo, e a questão nova que está surgindo agora com o ganho de painéis bifaciais. O custo de operação do seguidor, teoricamente, seria maior apenas analisando o custo operacional do tracker, que tende a ser um pouquinho maior que a estrutura fixa. Porém, quando analisado a questão da demanda, que a demanda hoje ela paga por reais por quilowatt e não reais por quilowatt-hora, ou seja, você paga pela potência instalada e não pela energia que você gera. Então, o fato de o tracker gerar mais energia com a mesma potência, você reduz proporcionalmente o custo da demanda. Então, essa simulação aqui foi feita, uma simulação de comparação da estrutura fixa com o seguidor, considerando aí os parâmetros mais comuns do mercado, um custo de geração, aumento de geração específica de 25%, um aumento de CAPEX de 10%,
um aumento do custo operacional de 0,3% e um aumento de uso de área de 100%. Mesmo tendo um pequeno aumento do custo de OPEX, em torno de 6%, a redução no custo operacional total chega a ser em torno de 10%. Aqui estamos analisando em reais por megawatt-hora. Ou seja, em termos de energia, né? Então, essa parcela azul aqui é a parcela da demanda, então ela representa a maior queda de custo operacional, que, no final das contas, resulta em uma redução de custo operacional do tracker quando comparado com a estrutura fixa. Então, esse é um parâmetro muito importante a ser analisado também. O dimensionamento estrutural, ele começa basicamente baseando na norma, a norma brasileira NBR 6123, indica quais são os locais de maior carga de vento no Brasil. Então, as regiões mais ao sul do Brasil são de maior carga de vento e norte e nordeste são regiões de menor carga de vento. A Politec realiza aí diversos ensaios, desde modelos analíticos simplificados, passando por elementos feitos bidimensionais, tridimensionais, para entender o comportamento da estrutura e, por último, ainda realizando ensaios reais, com cargas reais, para realmente entender o comportamento da estrutura e, de certa forma, validar o dimensionamento realizado. Outra questão importante, que é importante ser explicada, é a questão da corrosão, né? Então, a corrosão, ela basicamente aí depende da umidade e da temperatura. Correlacionando os dois, a gente obtém o índice de Brooks. Então, as regiões onde você tem mais chuva ou regiões mais úmidas, o índice de corrosão tende a ser relativamente alto. Fora isso, também tem questões como a maresia, que tende a amplificar a velocidade de corrosão, e regiões urbanas, ou principalmente regiões industriais, onde gases SO2, NOx são liberados no ambiente. Então, são questões que vão afetar aí o desempenho de corrosão da estrutura. A Politec realiza alguns estudos em névoa salina para interpretar o resultado de corrosão e mitigar os efeitos de como que a corrosão se comporta na estrutura. Outras questões que são importantes é analisar o pH do solo, principalmente quando estamos falando de soluções cravadas no solo, e a questão da granulometria, quando você está analisando a solução de cravação também. Então, em regiões no norte, principalmente no nordeste, o índice de pedras é muito alto, e isso afeta o processo de cravação. E na Amazônia, a gente tem um pH de solo muito ácido, que afeta também a corrosão, principalmente nos pilares cravados. Então, são duas questões importantes aí. Quando analisamos o desempenho das soluções concretadas versus soluções cravadas, na maioria das vezes, em usinas de pequeno porte, a solução concretada tende a ter um resultado melhor, e em usinas de grande porte, as soluções cravadas tendem a ter um resultado melhor. Os principais vantagens da concretada está basicamente no pilar, que é um pilar único, e ele reduz o custo total. Falando um pouquinho sobre o ganho de painéis bifaciais, o principal fator que afeta o desempenho bifacial é o albedo. Então, quanto maior o albedo, maior o ganho de bifacialidade. Outros fatores que vão influenciar o ganho do painel bifacial é a própria eficiência bifacial, a taxa de cobertura do solo, o ângulo de incidência da estrutura, o percentual de radiação difusa e o sombreamento causado pela própria estrutura. Bom, a Politec realiza aí diversos desenvolvimentos. Atualmente estamos desenvolvendo estruturas para painéis bifaciais, realizando aí também desenvolvimentos de software para
conseguir prever o desempenho do bifacial. Também desenvolvemos estruturas de alumínio anodizado para regiões marítimas, monitoramento remoto de parâmetros estruturais, previsão de corrosão e previsão de tempestades. A Politec hoje tem mais de 1.300 projetos no Brasil todo e mais de 350 mega em estruturas instaladas. A nossa capacidade produtiva hoje é de 50 megawatt-pico por mês, e aí estão alguns dos nossos projetos realizados, com diversos players do mercado. Bom, a Politec agradece a participação no fórum. Aqui tem os links de acesso dos dados de geração das usinas da pesquisa realizada, e muito obrigado a todos. Até mais. Agradecemos ao senhor Vitor Tavernari, da Politec, pela sua apresentação